passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Tem essa fitinha aqui, que é de marcar a Bíblia. Coloca a fita nessa passagem aí, porque nós vamos ficar nesse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Diz assim. Segundo Reis 4, a partir do verso 18, diz: Tendo crescido o menino, saiu, certo dia, a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de lua nova e nem de sábado. Ela disse: Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Com o teu marido e com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse então o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se a ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. É uma passagem longa, mas nós vamos entendê-la. Todos podem assentar-se? Meus queridos, o título da mensagem é esse daqui, ó: A anatomia de um milagre. A anatomia de um milagre. Com esse título, o que eu quero trazer à mente dos irmãos? A descrição, a compreensão de um milagre. Eu queria com os irmãos entender como é que se deu esse milagre, como é que ele foi descrito. Então, de início, eu gostaria de levá-los à seguinte pergunta: nós vemos na Bíblia um milagre onde uma pessoa estava endemoniada, aí Jesus Cristo repreendeu o demônio e a pessoa ficou liberta do demônio. Esse milagre seria um milagre de quê? Milagre de libertação, não é verdade?
A pessoa estava presa, agora está liberta. Milagre de libertação. Nós vemos uma outra situação onde a pessoa está com fome. 5.000 homens e só tem 5 pães. Com esses 5 pães, Jesus faz com que 5.000 homens comam e ainda sobre. Que milagre é esse? Milagre de multiplicação. Então vamos entender o milagre. Existe milagre de libertação. Existe milagre de multiplicação. Tem uma passagem onde as pessoas estão numa festa e acaba o vinho. O que Jesus faz? Jesus pega a água e faz com que a água vire vinho. Esse milagre é o quê? Milagre de transformação. Olha para o milagre que vocês acabaram de ver. Quando a gente olha para esse milagre, como é que a gente poderia descrevê-lo? Isso daqui é um milagre de libertação? Não tem ninguém preso aí. Você viu aí alguém preso? Foi um milagre de multiplicação? Não foi nada multiplicado aqui. Foi um milagre de transformação? O que vocês acham se eu lhes dissesse que isso é um milagre de restauração? O menino foi restaurado à sua mãe. Então vamos entender. Aqui está diante de nós um milagre de restauração. E esse milagre de restauração se dá num contexto familiar. É citado a mãe, é citado o pai e é citado o filho. Meus queridos, eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos hoje, entendendo o que é uma palavra de Deus, eu queria trazer uma palavra de restauração ao seu coração. Uma palavra de restauração ao seu lar. Uma palavra de restauração à sua vida. Eu queria realmente que o Senhor se agradasse em trazer nessa manhã uma palavra de ânimo. Uma palavra de ânimo ao seu coração, em situações que talvez você esteja vivenciando. Eu gostaria, sinceramente, que Deus trouxesse fortalecimento à sua alma, fortalecimento ao seu espírito, fortalecimento à sua fé. É disso que esse texto está trazendo. Tem uma mulher, essa mulher é uma serva de Deus, é uma mulher crente, mas essa mulher está passando por uma adversidade, e o texto não está dizendo que essa adversidade é por culpa de alguém. Simplesmente um menino adoeceu e morreu. Não está dizendo que a culpa é do menino, não está dizendo que a culpa é da mãe, não está dizendo que a culpa é do pai. Eles estão passando por luta. E meus queridos, vamos convir que diante dessa luta não tem aquele que está sorrindo diante dela. Às vezes no lar a gente pode ter a impressão que enquanto um está sofrendo, o outro está feliz, e é impossível que isso aconteça. No lar não existe perdedor e vitorioso. Se tem problema, os dois são perdedores, e se estão bem, os dois são vitoriosos. Então o que acontece diante disso daqui? Acontece que há uma tribulação no lar, há uma perda, e uma perda aparentemente irreparável. Irreparável. E diante dessa perda irreparável, acontecem algumas coisas. No que acontece? A mulher vai até o profeta. O profeta manda que o servo dele pegue o bordão e leve até a criança. O profeta manda o servo vai. E o servo, quando coloca o bordão no rosto da criança, sabe o que acontece? Um tremendo nada. Não acontece nada. Tem uma lição espiritual aqui, meu querido, e eu quero compartilhar essa lição com você. Então o profeta entra, se estende sobre o menino, e aí sabe o que acontece? Acontece um tremendo tudo. Tem lição espiritual aqui. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer? Todo casamento passa por problema? Esse daqui está passando. Mas será que problema é algo que acontece com todo o casamento? Olhando não apenas para casamento, porque nem todo mundo aqui é casado. Todo mundo passa por luta? Esse daqui está passando por luta, mas todo mundo passa? Dá uma olhada aí, eu pedi para você colocar uma fita nessa passagem. Olha comigo, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Encontraram 1 Coríntios, capítulo 7? Olha o verso 28. Diz assim, ó: mas se te casares,
1 Coríntios 7, verso 28. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Olha o finalzinho agora. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Casar não é errado. Na realidade, casar é até bom, porque a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Mas Paulo está dizendo, olha, todavia, no casamento, sabe o que você vai perceber? Que você vai passar por angústia na carne. Às vezes tem casal que fica parecendo um casal de super-heróis. Aquele casal 100%, aquele casal perfeito. O casal que me disser que não tem problema nenhum no casamento, que nunca teve, sabe o que eu vou dizer para eles? Quando vocês chegarem no céu, vocês chamem Paulo de mentiroso. Porque Paulo falou que se casar, alguma angústia vai ter. Alguma dificuldade vai ter, sabe? Meu querido, sabe qual é o único casal que não passa por angústia? É casal de anjo. Mas não existe casal de anjo, porque a Bíblia fala que anjo não casa nem se dá em casamento. O que isso quer dizer? Que todo casal vai passar por alguma angústia. Eu quero lhes dizer que eu tenho 11 anos de casado. Eu sou tremendamente feliz no meu casamento. Espero que a minha esposa diga com a mesma alegria que eu digo. Mas olha, ainda que nós sejamos felizes em nosso casamento, não é céu. A gente passa por angústia. A gente passa por alguma dificuldade. A gente passa por algum problema assim que às vezes, aparentemente, é difícil de resolver. Meus queridos, ali nós estamos lidando com uma situação aparentemente impossível. Queria lhe perguntar uma coisa. O que é pior num casamento? Imagina que uma família. Está o pai, está a mãe e está o filho. E eles perdem o filho. O casamento pode continuar sem o filho? Pode, não pode? Pode. Agora, e se perder o amor? E se perder o respeito? E se perder o carinho? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós que somos pais, nós dizemos o seguinte, que sem nossos filhos a gente não vive. Eu quero lhe dizer que é o contrário. A gente ainda consegue viver sem os filhos. Eu tenho 2, sou apaixonado por aqueles moleques. Mas olha, ainda que a perda dos nossos filhos machucaria muito a mim e a minha esposa, nós ainda conseguiríamos estar bem no casamento sem os filhos. Sabe como é que a gente não vai conseguir estar bem no casamento? Sem amor. Aí não dá. Sem respeito. Não dá. Sem carinho, sem cumplicidade, assim não dá para estar bem no casamento. Então, quando o texto aqui fala de restauração, eu queria lhes dizer o seguinte, que a restauração em si não é de um filho que tenha morrido literalmente. A restauração aqui é de um amor que talvez tenha se perdido, de um respeito que talvez nunca existiu. A restauração aqui, meus queridos, é daquela coisa romântica que havia no início do namoro, no início do casamento, mas que com o passar do tempo se perdeu e a gente não sabe como. Esse texto fala de um milagre. A milagre da restauração. E esse texto está dizendo que da mesma forma que uma criança que estava morta já há muitas horas, ela voltou à vida pelo poder de Deus, o poder de Deus pode fazer com que volte o amor no seu casamento. O poder de Deus pode fazer com que volte o respeito no seu casamento. O poder de Deus pode fazer com que volte o carinho na sua família, meus queridos. Eu creio em 2 coisas acerca do casamento. Primeira, eu creio que o casamento é indissolúvel. Segunda, eu creio que o casamento é uma bênção. Então eu não quero apenas que você esteja casado. Eu quero algo mais. Eu quero que você esteja feliz no seu casamento. E tem uma coisa aqui que Papai do Céu vai concordar comigo, porque Ele quer a mesma coisa. Ele quer que você esteja casado e que você esteja feliz no seu casamento. Então como é que nós podemos perceber que Deus age? Como é que foi o processo deste milagre, dessa restauração? Vamos fazer aqui essa anatomia. Vamos perceber se Deus tem algo para falar para o seu coração. Se o que está descrito aqui tem algo que você possa tomar para você e falar, olha, isso é para mim. Deus trouxe isso para mim hoje. Você está lá naquela passagem de 1 Reis, capítulo 4, né? O que a gente pode dizer de início? Vamos identificar o problema? Qual é o problema? O problema é... O menino morreu. O menino está morto.
Mas vocês já ouviram falar da expressão ponta de iceberg? Já ouviram? O que é uma ponta de iceberg? Você olha lá no mar, tá? A ponta do iceberg. Mas se essa ponta do iceberg tem 10 metros, por baixo tem muito mais daquela ponta. Se a ponta é de 10 metros, por baixo tem mais de 100 metros. Então, às vezes, a gente é um pouco simplista. O problema é esse. Mas seria interessante se a gente conseguisse ter uma visão mais central, não apenas central, mas uma visão do todo. Sabe o que a gente percebe aqui? Você consegue notar que o marido dessa mulher é um marido distante? Consegue notar? O que acontece? Ele pega o menino de manhã e vai trabalhar. Aqui não vamos fazer uma crítica se o menino podia ir trabalhar no sol quente, se não podia, né? Tem alguns intérpretes que dizem que a doença desse menino foi insolação. O menino ficou muito tempo no sol quente. Tem alguns que dizem isso. Eu não vou entrar nesse detalhe. E se o menino está com o pai, não é um problema. Às vezes é até algo muito bom. Filho precisa passar mais tempo com o pai. Pai precisa passar mais tempo com o filho. Mas sabe onde é que eu digo que esse homem era distante? Quando o menino adoece, o que ele faz? O menino fala, minha cabeça dói, ai a minha cabeça. Ele chama o empregado e fala, pega esse menino e leva para a mãe. Sabe o que esse pai está dizendo? Porque tem muita gente aqui que diz, menino pequeno tem que ficar com? Menino está doente, quem tem que cuidar é a? Menino está com problema, quem tem que resolver é a? Marido distante. Tem marido distante aqui? Tem homem distante aqui? Meus queridos, vamos parar para pensar nisso. Eu amo meu pai. Meu velho partiu, eu sinto uma falta tremenda dele. Mas sabe que eu tenho uma coisa aqui no meu coração acerca do meu pai? Ele nunca me levou no hospital. Estava doente, quem cuidava era minha mãe. Uma vez eu tomei uma pedrada no garoto na rua. Tomei uma pedrada e sangue desceu. Sangue desceu, eu corri e fui até meu pai. E meu pai estava de costas para mim, né, contando dinheiro, né. Eu falei, pai, chorando, né. Pensa aí, filho caçula, o drama que não faz com um pouquinho de sangue. Aí, pai, fala. Ô pai, eu tô machucado. Procura sua mãe. Meus queridos, meu velho, em vários sentidos, ele despertou carinho em mim. Mas acerca disso, ele foi um pai ausente. Bom, ninguém dá o que não tem, né? Meu pai, ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 2 anos de idade. Então, já que ele cresceu sem esse carinho, fica difícil de passar esse carinho ao outro. Mas, meu querido, independente como foi a sua infância, pensa bem nisso daqui. Que tipo de marido e que tipo de pai que você tem sido? Às vezes a mulher, ela vai casar, e isso daqui foi um pastor que falou uma vez, eu queria repetir. Ela casa com o seguinte pensamento: esse homem, eu estou casando, ele me ama, ele vai conversar comigo olhando nos meus olhos, ele vai ouvir todos os meus problemas. Ela casa com essa motivação. Aí quando menos espera, tá ela cheia de problema e o marido dorme no sono dos justos. Meus queridos, tem muito marido distante, tem muito pai distante. Quer saber um pouco além desse homem? Então ele manda a criança para a casa da mãe e a criança está passando mal. Aí a mãe pega o empregado e fala, olha, vai lá e fala para ele trazer uma jumenta, porque eu vou ver o profeta. Veja bem, a última notícia que ele teve é que a criança estava doente. Qual é a pergunta que ele manda fazer para a mãe? Para que você vai no profeta, minha filha? Hoje não é dia de festa, hoje não é dia de culto, para que ir na igreja? Percebe, esse homem não está nem preocupado como é que a criança está. Esse homem é o tipo da pessoa que ele lida com as coisas de maneira superficial. Sua obrigação de pai é uma obrigação superficial. Sua obrigação de marido é uma obrigação superficial. E sua obrigação religiosa é uma obrigação superficial. Faz apenas o básico. Eu queria que vocês notassem que é um casal rico. Um casal cheio de empregados, cheio de dinheiro. Mas, meus queridos, dinheiro é bom. É bom. Realmente, dinheiro nos dá certo conforto. Mas dinheiro não substitui certas coisas. Sabe uma das coisas que dinheiro não substitui? Companheirismo, apoio emocional, apoio psicológico. Olha, o seu papel de pai, o seu papel de marido, meu querido, olha, você precisa realmente se fazer mais presente. Então, por um lado, nós temos um pai ausente, um marido ausente e um crente superficial. Só procura o profeta em situações
de festa. Já que todo mundo está indo, eu vou também. Mas para lidar com as coisas íntimas, ele não procura. Vamos entender um pouco mais o problema. Essa mulher é uma mulher fechada. Enquanto que o marido é distante, essa mulher é fechada. Ela fica trancada dentro de si. Eliseu pega o servo dele e manda o servo dele até a mulher. E lembra o que Eliseu mandou o servo perguntar? Lembra? Vamos voltar aí para o texto? Observe, por favor, os versículos 25 e 26. Diz assim, ó: Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: Eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o menino? Ela respondeu: Tudo. Estava tudo bem. Veja bem, Eliseu fala que ela estava com o coração amargurado. Vai tudo bem contigo? Ela com o coração amargurado, o que ela diz? Tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Marido é um homem distante. O marido é um homem ausente. E ela diz: Vai tudo bem com o teu filho? O filho está morto. O filho está morto. Meus queridos, eu não sei qual foi a distância da sunamita até o profeta, mas a depender da distância, o filho já estava até fedendo. Desculpa a expressão, mas é fato, não é? Uma criança morta, com o passar do tempo, o que acontece com o corpo? O corpo apodrece. De repente o corpo do menino já estava até podre. E o que ela diz? Está tudo? Tem gente que é assim. Tem gente que está passando por problema, mas nunca abre o coração. Fica sempre cheio de reserva. Meus queridos, se vocês viverem na defensiva, vocês vão sofrer sozinhos. Às vezes a pessoa cria um castelo em torno de si, e nesse castelo ela fica encobrindo os seus problemas, fica mascarando os seus problemas. Às vezes as pessoas são assim por causa do cônjuge, porque o cônjuge fica naquela: se contar para alguém você vai ver. Se contar para alguém, olha, eu vou concordar com vocês numa coisa. Essa mulher, por um lado, ela foi sábia. Ela não queria contar para qualquer um. Ela não queria contar para Geazi. Tem mulher, tem marido que não tem essa sabedoria, que tem os seus problemas e sai contando para todo mundo. Vou ser sincero com vocês aqui, ó. Tem rapaz e tem moça que é mal visto nessa igreja porque os pais saem falando mal deles para todo mundo. Ora por mim porque minha filha está assim, 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 e pede oração aqui, pede oração aqui, pede oração aqui, pede oração aqui. Aí está todo mundo achando que a filha da moça, a filha da irmã, é uma peste. Ou então, ora para o meu filho por isso, por aquilo, por aquilo. Sai contando para todo mundo. Eu concordo que essa mulher foi sábia em manter reserva. Nós precisamos ser mais reservados sobre a nossa vida íntima. E olha, meus queridos, igreja é comunidade. Nós como igreja somos uma comunidade. Mas mesmo sendo uma grande família, vamos convir que nós precisamos de certa privacidade. Precisamos ter uma certa privacidade para podermos lidar com as nossas dificuldades. Por um lado, ela agiu certo, ela foi reservada. Mas por outro lado, ela precisava tomar cuidado para não ficar vivendo, sofrendo sozinha. Então, indo aqui adiante, o que a gente pode tirar como positivo da vida dessa mulher? E o que eu gostaria que você pegasse para levar para a sua vida? O que aconteceu aqui pode ser um instrumento de Deus para você trazer para o seu coração. Sabe qual é a primeira coisa que ela é um ótimo exemplo? Primeiro, ela não deu a sua causa por perdida. Percebe isso? O filho está morto. O filho está morto, qual é o normal? Morreu, vamos enterrar. O normal seria ela chegar no marido e falar: olha, meu filho, é o seguinte, eu não vou dizer que é culpa minha, que é culpa sua, vou dizer que o menino morreu. Se o menino morreu, o que a gente tem que fazer? Vamos chorar, vamos arrancar os cabelos, vamos lamentar e depois vamos enterrar. Mas ela não deu a causa por perdida. Ela falou: esse menino está morto, mas eu creio num Deus que para o qual não tem impossível. Eu creio num Deus que restaura vida. Meus irmãos, pega esse princípio aqui e traz para o casamento. Pega esse princípio e traz para o casamento. Será que às vezes nós não estamos dando certas coisas no nosso casamento e na nossa família por perdidos? Pai com filho: esse menino não tem mais jeito. Esse menino não tem, meu querido, não dá por perdido não.
o cônjuge um com o outro. Não tem mais jeito, não muda mais. Eu já convivo há 10 anos, há 20 anos, e olha, eu vou concordar com você que tem pau que nasce torto e que faz de tudo para morrer torto. Mas como foi dito por um pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é carpinteiro, ele sabe trabalhar com pau torto. Ele sabe, ele tem potencial para transformar, ele tem potencial para restaurar, ele tem potencial para restituir. Meu querido, não dê a sua causa por perdida. Pastor, eu estou cansado de lidar com essa pessoa. Olha, eu concordo com você que é difícil, eu concordo. Às vezes eu paro para ouvir os irmãos e olha, gente, eu fico tentando me colocar no lugar. Eu falo, não, realmente é difícil. Mas veja, nós não podemos olhar apenas com olhos humanos. Precisamos ter olhos espirituais, olhos de fé. Essa mulher teve olhos de fé acerca do seu problema. E sabe o que a fé dela levou ela a entender? Não vou dar a minha causa por perdida. Isso daqui eu só posso falar para quem reconhece o poder de Deus. Só posso falar para quem conhece o poder de Deus. Quem crê no Senhor, quem não crê, eu não posso falar nada. Se são dois ateus que estão com problema no casamento, fala, olha, meu querido, eu realmente não posso fazer nada por vocês. Se são duas pessoas que não confiam no poder de Deus, não tem nada que possa ser feito. Mas se são pessoas que confiam no Senhor, que conhecem a Deus, oh, meu querido, ele abriu o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho. Meu querido, para pensar nisso. Uma pessoa que estava morta há 4 dias, que foi o caso de Lázaro, vem para fora e vem Lázaro, todo amarrado, pulando, mas veio. É assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o povo de Deus é um povo confiante. É por isso que o povo de Deus é um povo ousado, porque nós confiamos num Deus que opera maravilhas. Então, em primeiro lugar, meu querido, não dê a sua causa por perdida. Sabe algo que eu queria que vocês pensassem? Nossa irmã Olívia, ela está passando por essa luta com câncer já há alguns anos. E a filha dela estava compartilhando comigo a seguinte experiência. Eu pedi para ela liberdade para compartilhar, é algo que abençoa. A nossa irmã no hospital, tomando morfina de 4 em 4 horas. Sabe para que morfina? Quando a pessoa sente tanta dor que nenhum outro remédio resolve, então apela-se para a morfina. E ela tinha que tomar de 4 em 4 horas e não estava resolvendo. E a filha me dizendo, olha pastor, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas, sabe o que ela dizia? Deus, não me deixa fraquejar na minha fé. Olha qual era a preocupação de nossa irmã. Deus, não me deixa fraquejar na minha fé. Meu querido, no meio da luta que você está passando, olha, considera que servos de Deus ao longo da história passaram por coisas semelhantes ou até piores do que você está passando, e ainda assim eles perseveraram no Senhor, perseveraram na vontade do Senhor, perseveraram naquilo que Deus esperava deles. Começa a clamar ao Senhor, Deus, não me deixa fraquejar na minha fé, eu quero ir adiante, Senhor, me ajuda a ir adiante. Não dê a sua causa por perdida. Indo adiante, uma segunda coisa que acontece aqui, essa mulher procurou a pessoa certa. Ela não deu a causa por perdida. Quem foi que ela procurou? Procurou o profeta. Foi na pessoa certa. Por que nós procuramos o Senhor? Porque nós não precisamos de intermediários. Nosso único intermediário é Jesus Cristo, e Ele já é o nosso Senhor. Vá à pessoa certa. Nisso daqui eu quero lhes dizer que muita gente, rapaz, crente com boa vontade, mas sem nenhuma sabedoria, procura conselho de ímpios. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Aí você está me dizendo, não pastor, não é ímpio não, a pessoa é crente, mas é crente que dá conselho de ímpio. Tem muito crente que dá conselho de ímpio. Ao invés de mandar você perseverar, ao invés de te incentivar a orar, ao invés de pedir assim, para você ter um pouco mais de paciência, falar, ó, som do Senhor, o que o Senhor tem a te dizer? Larga essa mulher, larga esse marido. Não, você tem que ser mais rígido, você tem que ser mais isso, você tem que ser mais aquilo. Oh, meu querido, procura a pessoa certa. Um tio meu, ele costumava dizer o seguinte: trabalhar para pobre é pedir esmola para 2. Mas eu vou pegar uma frase de Cristo. Se um cego pegar o outro cego como guia, o que vai acontecer com os dois? Vão cair no buraco os dois.
Então procura a pessoa certa, pessoas que realmente podem ajudar. Ajuda espiritual, ajuda do alto, ajuda de Deus. Indo adiante. Essa mulher chorou o seu morto. Ela chorou o seu morto. Quando ela chega diante do profeta, o que ela faz? Ela se lança aos pés do profeta e abraça os pés do profeta. Meus queridos, nós precisamos aprender a chorar os nossos problemas. É necessário estarmos aos pés do Senhor e clamarmos pelo nosso lar. É necessário estarmos aos pés do Senhor e clamarmos pela nossa vida. É necessário estarmos aos pés do Senhor e chorarmos os nossos problemas. A mulher se jogou aos pés do Senhor, se jogou aos pés do profeta. Pensa o que você tem que fazer acerca do Senhor. Aprende a chorar. Às vezes o que acontece? Uma pessoa está vivendo uma situação que está na cara que não é coisa de Deus. De repente ela não está errada em si, mas a maneira que ela quer proceder não é do Senhor. Você está feliz com a situação? Estou. Peraí, meu querido, como é que você está feliz com a situação se não é o melhor de Deus para a sua vida? Essa mulher aqui não estava feliz, ela estava chorando o seu problema. Você está em paz nessa decisão? Estou. Mas como é que você está em paz se não é o que a palavra do Senhor ensina? Meus queridos, essa mulher chorou o seu problema. E aqui eu não queria que você se sentisse assim acusado. O que eu queria é que você refletisse acerca do caminho de Deus. Qual foi a anatomia do milagre que aconteceu na vida dessa mulher? Essa mulher, antes de receber o milagre, ela chorou o seu problema. A Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Essa realmente é a melhor decisão que Deus tem para a sua vida. Aprenda a chorar o seu problema. Deus, olha, no momento, a única coisa que eu consigo pensar é divórcio. A única coisa que eu consigo. Abre o coração com Deus. Mas, Senhor, eu não estou feliz com essa decisão. Eu não consigo entender que isso é o melhor do Senhor. A tua palavra fala que eu sou mais do que vencedor. Mas se eu divorciar, eu vou estar mostrando que eu sou derrotado. Mas, ó Deus, eu também não quero viver só por viver. Eu quero estar feliz no meu casamento. Estou aqui chorando o meu problema diante do Senhor. Deus, o que o Senhor vai fazer acerca disso? Meus queridos, essa mulher chorou o problema dela. Você tem aprendido a chorar o seu problema diante do Senhor? Esse chorar o problema, entra algumas coisas que eu vou compartilhar daqui a pouco. Mas precisamos ter a disposição de chorar o nosso problema. Chorar hoje, chorar amanhã, chorar depois. Ganhar do Senhor a nossa causa. Indo aqui adiante. Uma quarta coisa que essa mulher fez, ela fez questão da presença do profeta. Ela não queria apenas a intervenção do profeta, ela queria a presença do profeta. Não foi isso que aconteceu? O profeta pegou o bordão, deu na mão de Geazi e falou: Geazi, olha, dá pressa. Não cumprimenta ninguém pelo caminho, dá pressa. Dá pressa, chegando lá, pega o bordão e coloca sobre o rosto do menino. Já tinha intervenção, não tinha? O profeta já fez uma intervenção no problema dela. Só que ela falou: olha, abraçou os pés do profeta e disse: viva o Senhor, que eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Se você não for comigo, eu não vou. Ela não queria apenas a intervenção, ela queria a presença do profeta. Meu querido, joga para o Senhor. Nós às vezes estamos querendo apenas a intervenção de Deus, sem realmente a presença de Deus, sem realmente o envolvimento de Deus no problema. Senhor, eu não quero apenas a tua intervenção. Eu não quero apenas que o Senhor mande um cajado, um bordão, que o Senhor mande alguém ir lá e fazer isso. Eu quero que o Senhor realmente vá. Eu quero que o Senhor realmente se envolva. Eu quero que o Senhor realmente faça parte. Meus queridos, nós precisamos começar a clamar ao Senhor para Ele fazer parte de nossa vida, fazer parte dos nossos pensamentos, fazer parte das nossas decisões, fazer parte do nosso problema. Eu vou lhes dizer o seguinte: Deus não tem derrota para o seu povo. Ele não tem. Você em Cristo, você é mais do que vencedor, e o diabo é mais do que derrotado. Sabe quando é que o diabo tem vitória na sua vida? Quando você pega a vitória e dá na mão dele. É só assim. Porque você que é vencedor, o diabo que é derrotado. Para ele ter vitória, você pegou a vitória e deu na mão dele. Clame pela presença do Senhor. Insista na presença do Senhor. Eu queria pensar aqui com vocês sobre essa ideia do bordão de Eliseu
na mão de Geazi. Geazi era servo de Eliseu, o bordão era de Eliseu. Então o que nós estamos vendo aqui? Eliseu pega o bordão, dá na mão de Geazi. Geazi vai lá todo animado, pega o bordão e coloca sobre o rosto do menino. E o que acontece? Nada. Aí Geazi volta e diz: olha, eu coloquei o bordão, mas não aconteceu nada. Meus queridos, vocês já pararam para perceber como é que nós muitas vezes buscamos respostas paliativas para o nosso problema? São meros paliativos. Enquanto que Geazi estava indo, na cabeça da mulher poderia parecer que o problema estava sendo resolvido. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o bordão de Eliseu, em outros momentos pode ter feito maravilha. Em outros momentos, com outras pessoas, pode ter feito maravilha. Mas aqui não adiantou nada. O que seria bordão de Eliseu na mão de Geazi hoje? Vou jogar para vocês pensarem, tá bom? Primeiro, já ouviram falar de MMI? É um curso para casais. É um bordão de Eliseu que em muitas situações opera maravilhas. Muitos casais são restaurados fazendo um curso assim. Mas tem casal que acha que porque fez, vai ser restaurado. É bordão de Eliseu na mão de Geazi. Tem casal que faz MMI e que passa a viver bem. Tem casal que faz MMI e não adianta muita coisa. Em si é apenas um bordão, meu querido. O bordão em si não quer dizer nada. O que você precisa é da presença do profeta na sua casa. O que você precisa é da presença de Deus na sua casa. Então, chega lá, coloca o bordão sobre o rosto do menino e depois sai. Quer dizer, faz um curso de 12 semanas e depois dessas 12 semanas volta as mesmas coisas. Por quê? Porque você trouxe o bordão, mas não trouxe a presença do profeta. Outro exemplo, o encontro de casais. É bom, não estou menosprezando isso. Tem casais que passam por isso e passando por isso tem uma ajuda muito grande. Mas tem gente que acha que o simples fato de passar por isso já resolve e não é o suficiente. É bordão de Eliseu na mão de Geazi. Em outras situações o bordão trouxe muitas respostas. Mas agora, sabe o que Deus estava querendo ensinar para Eliseu? Estava querendo ensinar para Geazi? Estava querendo ensinar para aquela mulher? É que mais do que o bordão, tem a necessidade da presença do profeta. Meu querido, olha, participe de encontros de casais se você tiver oportunidade, eu não estou menosprezando. Mas lembre de uma coisa: o que vai fazer diferença mesmo vai ser a presença do Senhor na sua vida. É a presença do Senhor no seu casamento. Participe de um MMI se você tiver oportunidade. Mas o que vai fazer a diferença mesmo vai ser a presença do Senhor, o envolvimento do Senhor na sua vida, no seu problema. Não estou menosprezando, entendam bem isso. O que eu estou dizendo é que às vezes nós pegamos essas coisas como paliativas. Nós achamos que é tipo um amuleto, porque eu fiz isso, o problema está resolvido. E a coisa é processo, não é ato. Tem todo um contexto. Tem algumas coisas que precisam acontecer. Indo aqui um pouquinho adiante, queria falar então sobre a intervenção do Senhor. Como foi que se deu a intervenção do Senhor? Meus queridos, tem dois tipos de milagres na Bíblia. Deus opera dois tipos de intervenção. Vamos pensar aqui. Choveu pão do céu. A Bíblia fala que choveu pão do céu. Deus precisou do homem para fazer isso? Não. Ele quis fazer chover pão, fez chover pão. Não precisou de intervenção nenhuma da parte do homem. Vamos pensar num outro milagre que Deus fez e não precisou de nenhuma ajuda humana? Jesus andou por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas. E em que houve uma participação humana? Em nada. Então tem milagre que Deus faz que é só da parte dele. Ele quer fazer, ele faz. Agora tem milagres que Deus faz que é através do homem. Precisa da participação humana. Deus só faz se o homem colaborar. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Golias estava afrontando o povo de Deus e o nome de Deus. Não estava? Então era aquele gigante, quase 3 metros de altura, muito bem armado. E ele estava afrontando o nome de Deus, dizendo que o Deus de Israel não era nada e que o povo do Deus de Israel não era nada. Aí chega quem para derrubar Golias? Chega um jovem, um adolescente. E esse adolescente, ele vai pegar um pano, que é uma funda, botar uma pedra e vai acertar a cabeça de Golias com essa pedra. Meu querido, eu queria que você pensasse aqui comigo. Qual foi a ação de Deus aí?
Qual foi a ação de Deus? O que teve de sobrenatural aí? Sabe o que tem de sobrenatural aqui? De sobrenatural é apenas a pontaria de Davi. Só tem isso. O homem estava todo encarapuçado, tinha um capacete, esse capacete cobria aqui assim, só ficava a testa do lado de fora. A única coisa sobrenatural foi a pontaria de Davi. O que eu quero lhes dizer, meus queridos? Todos nós precisamos de intervenções do Senhor em nossa vida. E algumas intervenções não vai depender de nós. Deus vai querer fazer, Ele vai fazer. Agora, outras intervenções, olha, vai precisar da minha atuação. Vai precisar da minha instrumentalidade. Então eu queria jogar para a família, para o casamento. A intervenção que Deus tem que fazer no casamento depende do casal ou não depende do casal? Pura questão de lógica. Joga aí no seu coração. Depende ou não depende? Porque se for igual fazer cair pão do céu, você não precisa fazer nada. Continua do jeito que está e vai chegar um momento que Deus vai mandar o pão do céu. Mas se depender de você, meu querido, olha, você vai precisar de pegar uma funda, botar uma pedra na funda, girar e jogar. E aí Deus vai direcionar essa pedra. Deus vai fazer que essa pedra caia no lugar certinho. Meus irmãos, o que eu quero lhes dizer é o seguinte: é que a intervenção de Deus pede a participação humana. Deus está te convidando a participar do milagre que Ele quer fazer na sua vida. Deus está te convidando a participar do milagre que Ele quer fazer no seu casamento. Deus está te convidando a participar do milagre que Ele quer fazer na sua família. A intervenção de Deus conta com a sua participação. E talvez Ele ainda não interviu porque você não se dispôs a participar ainda. Talvez Ele não interviu porque você está um tanto fechado ao que Deus pode fazer, ao que Deus quer fazer. Lembra o que a palavra do Senhor diz? O meu justo viverá pela fé. Você tem que confiar, você tem que se dispor, você tem que se entregar. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu queria que você tivesse a alegria que aquela mulher teve quando o filho foi restituído. Eu queria que você tivesse a satisfação de saber que Deus cuida de você, a mesma satisfação que aquela mulher teve quando o filho dela voltou à vida. Eu queria que você participasse do regozijo espiritual que Deus concede àqueles que se sentem privilegiados por Deus. Ele quer te convidar a participar dessa maravilha. Mas sabe como é que essa intervenção aconteceu? Eu queria que você considerasse aqui o seguinte: o que acontece? O profeta precisou acompanhar a sunamita. Então veja bem, primeiro o profeta teve que acompanhar a sunamita. Você precisa fazer do Senhor mais o seu companheiro. Você diz assim: não, mas eu sou crente. Eu não duvido disso, eu não duvido. Mas olha aquela intimidade com o Senhor. Meus irmãos, vamos convir que muitas vezes essa intimidade vai se perdendo. Sabe um problema que pode acontecer comigo, que sou pastor? Sabe qual é o problema? Eu estudar a palavra apenas para pregar para vocês. Então eu começo a estudar a palavra não para o alimento da minha alma. Eu começo a estudar a palavra para pregar para os outros. Percebe? Eu sou crente, sou pastor, mas não estou andando com o Senhor nesse sentido de ter intimidade com Ele. Eu tenho que tomar cuidado com isso. O que eu quero dizer? Que você também precisa tomar cuidado com isso. Você é crente, você até cumpre algumas práticas religiosas, mas aquele andar com o Senhor que a sunamita precisou aprender com o profeta. Chama Deus a participar da sua caminhada. Procura mais intimidade com Ele. O que acontece? Quando Deus vai comigo, não é qualquer caminho que eu vou, não. Porque se eu for nesse caminho, o Senhor não vai ir comigo. Então eu preciso voltar para o caminho que o Senhor me acompanhe. Sabe uma outra coisa que aconteceu? Quando o profeta foi com a sunamita entrou dentro de casa. E quem foi que entrou junto? O profeta. Está vendo aí o processo? Quer dizer, o Senhor andando comigo, Ele vai entrar na minha casa junto comigo. Ele vai entrar na minha família junto comigo. Meus irmãos, o fato é que se o Senhor realmente for comigo, terá algumas coisas que precisarão acontecer na minha casa. Guarda isso daqui. Agora é 11h15, como eu já fiz os avisos. Agora é 15 para o meio-dia, como eu já fiz os avisos, a gente vai terminar mais cedo. Os irmãos podem ficar tranquilos. Guarde isso daqui comigo. Quando nós pensamos em casamento, nós pensamos em diversas esferas. Então tem a esfera do papel. Esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher. Tem a esfera financeira, questão do orçamento. Tem a esfera sexual.
Mas sabe uma outra esfera que tem? É a esfera espiritual. E essa esfera aí que a gente precisa buscar o Senhor. Sabia que a Bíblia fala que se o casal não estiver bem, não adianta orar porque Deus não ouve? 1 João capítulo 3, versículo 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vivei a vida comum do mundo do lar, para que não se interrompam as vossas orações. Se eu não estiver bem com a minha esposa, as minhas orações são interrompidas. Olha a esfera espiritual. Percebe o que é trazer o Senhor para dentro de casa? Gente, vamos resolver isso daqui, que é para a gente poder estar bem com Deus. Não foi eu que disse, é a palavra do Senhor que disse. 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer o seguinte, que o homem não tem poder sobre o próprio corpo, nem a mulher tem poder sobre o próprio corpo. Um tem poder sobre o outro. Aí ele diz o seguinte, que se forem se separar, que seja por pouco tempo para se dedicar à oração. E ele diz por pouco tempo, e ele explica por quê. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se o casal não estiver bem na sua intimidade, Satanás tem porta aberta para tentar pela incontinência. Meus irmãos, tem uma esfera espiritual. E porque tem a esfera espiritual, precisamos trazer o Senhor para dentro de nossa casa, para dentro de nossa família. Nós não vivemos apenas uma vida secular, nós vivemos numa esfera espiritual. Então, meus irmãos, finalizando, o que acontece então? Quando Eliseu entra dentro da casa, o que ele faz? Ele chega até o menino, põe os olhos dele sobre os olhos do menino, a boca dele sobre a boca do menino, e as mãos dele sobre as mãos do menino. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos ter a companhia do Senhor, precisamos ter a presença do Senhor em casa, e precisamos deixar o Senhor ter contato direto com o nosso problema. O problema não estava sendo a morte do menino? Simplesmente colocar o bordão sobre o rosto do menino não era o suficiente. Eliseu precisou se deitar sobre o menino. O Senhor precisa ter contato direto com o seu problema. Meus irmãos, isso daqui sabe o que é? É submeter a sua situação à direção que a palavra de Deus traz. Se a palavra de Deus está dizendo que você tem que perdoar, deixa o Senhor intervir pelo perdão. Se a palavra do Senhor diz que você tem que mudar, deixa o Senhor intervir pela sua mudança. Se a palavra do Senhor diz que você tem que cumprir um determinado papel como homem, como mulher, como pai ou como mãe, deixa o Senhor intervir e comece a cumprir o seu papel. Se a palavra do Senhor diz que você é um camarada mesquinho que não dá dinheiro para a esposa, nem mesmo ir no salão de beleza, deixa o Senhor intervir para mudar a sua mesquinhez. Se a palavra do Senhor está dizendo que a senhora é uma mulher amargurada que vive criticando o seu marido, deixa o Senhor intervir para mudar essa amargura do seu coração. O Senhor precisa ter contato direto com o problema. E meus irmãos, eu queria aqui lhes dizer o seguinte, que nesse contato direto com o problema, você precisa participar mais das coisas espirituais. Sabe um problema que nós estamos tendo como igreja? Letargia. As pessoas não estão interessadas nisso. Ontem nós tivemos aqui uma atividade para pais e filhos de até 2 anos. Foram distribuídos 100 convites. Meus queridos, diante de 100 convites, você esperava quantas pessoas participando? Procura a irmã Aulete, que foi responsável, e pergunte para ela. Graças a Deus pelos que vieram. Graças a Deus. Mas, meus queridos, o que é isso? Você não está deixando o Senhor ter contato com o seu problema. Você não participa de coisas espirituais. Nós temos nossos cultos de oração que tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm vindo, mas muitos outros estão distantes. Você não está deixando Deus ter contato com o seu problema. Você precisa se envolver espiritualmente. Meu querido, essa mulher experimentou coisas maravilhosas, mas para ela experimentar coisas maravilhosas, houve um processo. Você está percebendo um pouco desse processo? Eu queria lhe perguntar o seguinte: se você não estiver bem com a igreja do Senhor, você não vai estar bem com o Senhor da igreja. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. Se você não estiver bem com a igreja do Senhor, você não estará bem com o Senhor da igreja. E aí eu fico imaginando o seguinte: se você está desanimado com as atividades da sua igreja, com certeza você está desanimado com o seu devocional. Você está desanimado com aquela busca pela palavra. Não deixe isso acontecer na sua vida não, meu querido. Você só vai viver uma vida derrotada se você permitir a derrota na sua vida. Busque o Senhor, se envolva com o Senhor, aprenda que Deus tem maravilhas para fazer por você. Eu quero lhes dizer o seguinte: eu já vi muitos casamentos pelos quais eu dizia que não tinha mais jeito.
Não dizia para o casal para não desanimar, mas no meu coração dizia: olha, eu acho que não tem mais jeito não. E quer saber o que acontece? São casais que hoje estão muito bem. Por quê? Buscaram o Senhor. Apesar do meu ceticismo, buscaram o Senhor e o Senhor interviu. Lembra disso? Deus quer intervir pela sua vida. Deus quer intervir pelo seu lar. Deus quer intervir pelo seu problema. Como é que termina a história? O filho foi restituído àquela mulher. Que o amor no seu casamento seja restituído a vocês. Que o respeito no casamento seja restituído a vocês. Que a alegria de estar casado seja restituído a vocês. Que aquele amor da família aconteça na sua casa. Mas, meus irmãos, só vai acontecer a partir do Senhor. Só vai acontecer em submissão ao Senhor. Eu faço esse apelo. Busque a Deus acerca desses assuntos. Submeta-se a esse processo. Que Deus te abençoe. Convido todos a curvarem suas cabeças agora. Meus irmãos, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Fala à alma e ao espírito. Eu queria que você refletisse com Deus agora o que Deus quer te dizer nessa manhã. O que Deus tem para falar para você? Assuma um compromisso com o Senhor. Se você já tem um bom casamento, glória a Deus. Senhor, já que eu tenho um bom casamento, eu vou lutar para manter a felicidade do meu casamento. Se você já tem uma boa relação com seus filhos ou com seus pais, glória a Deus. Vamos lutar para que esse bom relacionamento continue. Se você já tem um bom envolvimento com Deus e com as coisas de Deus, glória a Deus. Que isso continue na sua vida. Mas você percebe que de alguma forma que o Senhor quer te confrontar, submeta-se ao confronto do Senhor. Bendito Deus, agradecemos ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, Pai. Nos despeça em paz para as nossas casas, ó Pai. Tem misericórdia de nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos. Tem misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja, Pai, porque é uma igreja que te ama. É uma igreja, Pai, que busca Jesus Cristo em suas vidas. Pai bendito, em nome de Jesus nós clamamos para que algo tenha sido compartilhado para a glória do teu nome e para a bênção do teu povo. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Oração silenciosa. Pós-lúdio, o culto estará encerrado. Obrigado pela atenção de todos.